Estado democrático de direito significa que o poder está submetido à lei, e a vontade do povo é a base da autoridade do Estado, respeitando as garantias constitucionais. Certo. O Estado democrático de direito combina dois princípios fundamentais: Estado de direito. O poder estatal está submetido à lei, ou seja, nenhum governante está acima da Constituição e das normas jurídicas válidas. Isso garante a legalidade, a previsibilidade e o respeito às normas jurídicas. Democracia. A vontade popular é a fonte legítima de poder, expressa por meio de eleições, da participação cidadã e do respeito à soberania do povo. 2. O respeito à diversidade de ideias, crenças, partidos e opiniões na sociedade garante que nenhuma visão única domine o cenário político. Certo. O pluralismo político garante a convivência pacífica entre diferentes ideologias, crenças e opiniões, a representatividade das diversas correntes de pensamento, a liberdade de expressão e de organização partidária, e a prevenção de autoritarismos, assegurando que nenhuma visão única ou hegemônica se imponha ao conjunto da sociedade. 3. O STF julga ações que questionam se uma lei aprovada pelo Congresso é compatível com a Constituição. Certo. O STF exerce esse controle principalmente por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. 4. Os fundamentos da República, como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, são alguns dos pilares básicos que sustentam a organização do Estado brasileiro. Errado. A afirmativa está incorreta por misturar fundamentos da República com objetivos da República, que são conceitos distintos no texto da Constituição Federal de 1988. Fundamentos da República, artigo 1º, CF, 88, são os princípios básicos que sustentam a organização do Estado brasileiro, e incluem a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Objetivos da República, artigo 3º, CF, 88, são as finalidades e propósitos a serem alcançados pelo Estado brasileiro, dentre os quais destacam-se: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 5. O Brasil apoia o princípio da autodeterminação dos povos, respeitando o direito de que comunidades ou países decidam seu destino, inclusive optando por sua independência. Certo. O princípio da autodeterminação dos povos assegura o direito de que comunidades, povos ou nações decidam livremente seu destino político, incluindo a opção pela independência, sem interferência externa. 6. O princípio da não intervenção permite que o Brasil intervenha militarmente em outros países para proteger interesses nacionais, desde que autorizado pelo Congresso Nacional. Errado. A afirmativa está incorreta porque o princípio da não intervenção, que rege a política externa do Brasil, proíbe qualquer tipo de intervenção direta ou indireta nos assuntos internos de outros estados, incluindo intervenções militares, independentemente de autorização interna. 7. A concessão de asilo político no Brasil está prevista na Constituição e consiste em proteger brasileiros que sofrem perseguição por motivos políticos em outros países. Errado.
Podem solicitar asilo político pessoas estrangeiras que estejam em situação de perseguição política, ou que temam por sua integridade física, liberdade ou vida por questões relacionadas a opiniões políticas, ideologia, crença ou atividade política. 8. A liberdade profissional é de eficácia limitada, pois exige lei complementar para garantir o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Errado. A liberdade profissional é uma norma de eficácia contida. Normas de eficácia limitada são aquelas cujo pleno desenvolvimento depende de ato normativo secundário, lei ou medida específica, para produzir todos os seus efeitos. 9. A livre manifestação do pensamento é norma de eficácia plena, pois não admite nenhuma restrição. Errado. A manifestação do pensamento tem aplicação imediata, eficácia plena, mas não é absoluta. A própria Constituição veda o anonimato e assegura o direito de resposta e indenização por dano moral, material e à imagem. Eficácia plena é aquela que produz todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição, sem necessidade de regulamentação legal. Contudo, mesmo normas de eficácia plena podem ter seu exercício limitado em situações específicas, especialmente para proteger outros direitos constitucionais, como a honra, a intimidade, a imagem e a dignidade da pessoa humana. 10. É norma de eficácia contida a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Errado. A afirmativa está incorreta porque o dispositivo mencionado não é uma norma de eficácia contida, mas sim uma norma de efeito imediato e autoaplicável, que trata da competência legislativa privativa da União. Norma de eficácia contida reproduz efeitos imediatos e é autoaplicáveis, ou seja, já vale e pode ser aplicada diretamente desde a promulgação da Constituição, porém admite restrições ou limitações por meio de leis infraconstitucionais posteriores, que pode restringir o exercício do direito ou da garantia sem invalidar a norma constitucional. 11. As normas programáticas não possuem valor jurídico, pois expressam apenas intenções políticas genéricas e não vinculam os poderes públicos. Errado. As normas programáticas expressem diretrizes, objetivos ou políticas públicas a serem implementadas. Elas possuem valor jurídico sim e são vinculantes para os poderes públicos. São normas constitucionais que estabelecem objetivos, metas ou princípios a serem perseguidos pelo Estado, especialmente em áreas como direitos sociais, econômicos e culturais. 12. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Certo. O enunciado reproduz fielmente o artigo 5º, inciso 10, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que estabelece: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 13. Todo brasileiro terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Errado. Artigo 6º, parágrafo 3º. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. 14. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
Certo. Artigo 12, inciso 2º, alínea B. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 15. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 60 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Errado. Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. 16. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Certo. Artigo 17, parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 17. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, far-se-ão por lei federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Errado. Artigo 18, parágrafo 4º, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios dependerão de lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e deverão atender aos requisitos previstos na mesma lei complementar, inclusive quanto à divulgação dos estudos de viabilidade municipal e à consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. 18. Compete privativamente à União zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Errado. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 19. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Errado. Artigo 24, inciso 16. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 20. Cabe aos municípios explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Errado. Artigo 25, parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 21. Compete aos municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Certo. Artigo 30, inciso 6º. Compete aos municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 22. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Certo. Artigo 32. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. 23. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
Certo. Artigo 37. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A. A de 2 cargos de professor. B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 24. Os atos de improbidade administrativa importarão a perda dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Errado. Artigo 37. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 25. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Certo. Artigo 37. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.